Bom dia, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Todos são muito bem-vindos. Bem-vindo você também, que sendo de outras igrejas ou não pertencendo a nenhuma igreja, você assiste os trabalhos da nossa igreja, você ama a palavra de Deus. Todos são muito bem-vindos. Abençoadas sejam as suas famílias. Hoje, um dia muito especial, o dia em que comemoramos o Dia das Mães. Que coisa linda, que coisa boa. Eu tive uma mãe muito boa. Aliás, vou sair um pouco do roteiro para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Lembro muito bem da minha mãe, ela faleceu há 10 anos, já com quase 93 anos. Uma boa mãe, deixou marcas muito positivas na minha vida, na vida da minha irmã. Contava histórias, nós conversávamos sobre todo e qualquer assunto, era carinhosa, era responsável. Deus me deu uma muito boa mãe, a Dona Inês, gaúcha de Pelotas, e eu agradeço a Deus pela boa mãe que eu tive e que até hoje está comigo nos ensinamentos que deixou, nas orientações que deixou, na boa influência que deixou na minha vida, né? Eu agora não tenho mais a minha mãe, mas tenho a minha sogra, que é uma ótima pessoa também e que, sendo mãe da minha esposa, nós hoje ficamos muito felizes com a vida dela. Muito bem, vamos ver quais são as motivações, hoje os motivos das orações. Temos muitos motivos de oração, motivos de gratidão, motivos de súplica também. Quero lembrar, antes de mais nada, dos aniversariantes deste período. A Rose, a Mônica Higino, a Larissa, o Nelson, o Gustavo Farias, também o Vanilton. Vanilton estará fazendo aniversário, a Ivani, esposa do querido pastor Alcinei, está fazendo aniversário também. O casal Rafael e Luzia, aniversário de casamento. Então, agradecemos a Deus pelas vidas de todos eles, pedimos as bênçãos de Deus sobre eles. Estamos também pedindo orações por cura para várias pessoas, né? Várias pessoas estão doentes, nós precisamos pedir. Pedimos orações para a cura do Jerônimo. O Jerônimo tem frequentado nossa igreja, esposo da Maria das Graças. Também estão doentes o seu filho Alexandre e a sua nora, estão com Covid. Vamos orar, pedir as bênçãos dele. Também com Covid, nós estamos pedindo a cura da Ana, esposa do pastor Ulisses, que está enferma. Estamos pedindo também a cura da Rejane, da Marilac, do Agnello, do Antônio, da Janice, da Márcia Menezes, da Edna Vieira e do Nelson de Arraial do Cabo, também com Covid, né? Pedimos também que Deus abençoe a cura do pastor Benoni, que dê a cura do pastor Benoni. Pastor Benoni, um pastor muito querido, uma das pessoas muito importantes ali no Seminário Betel. Que Deus abençoe e dê cura para o pastor Benoni. Estamos pedindo a consolação também. Consolação para o Gelson. Gelson perdeu o seu pai e que Deus o abençoe, que tenha misericórdia dele, né? Perdeu o seu pai, o João. Pedimos também que Deus abençoe a todos aqueles que estão internados. O Paulo, pai da Cláudia e da Cristina, também está internado, enfermo. Vamos pedir a cura também para a vida deles. Joel e Andréia pedem orações pela sua filha Ana Clara. Nós vamos estar orando, como sempre fazemos, pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde, pelos pastores, missionários, pelos mais vulneráveis, né? Então vamos orar por todos esses motivos. Vamos estar agradecendo a Deus também pelo seu cuidado para conosco. Vamos orar agora, antes da mensagem desta manhã,
Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ouve os nossos clamores, eu te peço. Senhor Deus, suplico a tua unção, Senhor, para a mensagem desta manhã. Suplico a tua unção sobre mim, que o Senhor, por misericórdia, amor, bondade, graça, possa me usar como ferramenta tua para trazer uma mensagem que seja boa para o coração e para a mente do seu povo. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembro, queridos, que como hoje é o Dia das Mães, nós vamos ter um momento bem gostoso de cânticos e temos uma homenagem, uma participação especial dos pequenos da nossa igreja, dos que estão crescendo ali, trazendo uma participação para homenagear as suas mães. Vamos lá. O que a sua mãe faz que você mais gosta, Tainá? Ela me ajuda no dever de casa. E qual a comida que a sua mãe faz que é a sua preferida? Macarrão, bife à milanesa e batata. E como você sabe que a sua mãe está feliz? Rindo, quando ela tá rindo. E o que você faz para alegrar a sua mãe quando ela está triste? Eu escolho um filme pra gente ver junto. E quando você for mãe, o que você pretende fazer com seus filhos que é igual à sua mãe? Brincar com ele. E o que você gostaria de dizer para sua mãe agora nesse Dia das Mães? Eu te amo e quando eu crescer eu quero ser igual a você. O que a sua mãe faz que você mais gosta? Cafuné. Qual a comida que sua mãe faz que é a sua preferida? Estrogonofe. Como você sabe quando sua mãe está feliz? Quando ela me abraça e faz carinho em mim. O que você faz para alegrar sua mãe quando ela está triste? Deito com ela e assisto alguma coisa. Quando você for pai, o que você vai fazer com os seus filhos que é igual ao que sua mãe faz com você? Cafuné. O que você gostaria de dizer para sua mãe no Dia das Mães? Que eu daria o mundo pra ela, mas o mundo não merece ela. O que a sua mãe faz que você mais gosta? É quando ela me chama pra brincar. Como você sabe quando a sua mãe está feliz? Quando eu não vejo nenhuma lágrima e quando ela tá com um sorrisão. O que você faz para alegrar sua mãe quando ela está triste? Deu beijo, falo só quer ver filme. Quando você for mãe, o que você vai fazer com seus filhos que é igual ao que a sua mãe faz com você? Eu ia fazer comida, ia brincar, ia ouvir música, ia ver filme. O que você gostaria de dizer para sua mãe no Dia das Mães? Mãe, eu agradeço tudo que você fez por mim. Te amo do tamanho do mundo. Feliz Dia das Mães. O que eu mais gosto que a minha mãe faz é bolo de cenoura com cobertura de chocolate ou bolo de chocolate. E a coisa que eu mais gosto de comida que ela faz é macarrão com salsicha e peito de frango. E a coisa que eu mais faço para alegrar ela é conversando, falando de coisas boas e etc. E também eu falo um monte de coisas boas e legais. E por isso que eu sempre gosto de você, tá, mamãe? Tchau! O que a sua mãe faz que você mais gosta? Mingau. Qual comida que a sua mãe faz que é a sua preferida? Bolo de cenoura. Como você deixa a sua mãe feliz? Tiro nota boa. O que você faz para alegrar sua mãe se ela estiver triste? Abraça ela. Quando você for pai ou mãe, o que você vai fazer com os seus filhos que é igual ou que a sua mãe fez com você? Mingau. Feliz Dia das Mães. Você é a melhor mãe do mundo. Eu te amo. Você é a melhor mãe que eu te amo. Beijo, beijo, beijo. Feliz Dia das Mães, mãe.
Muito obrigado por tudo que a senhora fez por mim e tudo que a senhora vai fazer por mim. Eu não sei o que eu faria sem a senhora. E muito obrigado pela sua comida maravilhosa. Eu te amo muito e você é uma mãe muito boa. Obrigada por tudo que você faz por nós. Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindos a mais um culto. A gente está aqui de novo com o nosso amigo Cezinha, que está aqui no carrão nos ajudando. O Kleber comentou na última semana que ele faz parte do nosso grupo de louvor, para aqueles que não conhecem a nossa igreja, né, no presencial, que conheceram a gente aqui pelo YouTube. Cezinha é nosso baterista, mas como a gente não conseguiu microfonar a bateria, porque é um processo difícil, né, a gente teve a ideia de comprar esse carrom para ele poder fazer parte, né, aí na percussão. Então, ele veio aí ajudar a gente. Bom, hoje a gente está fazendo esse culto, comemorando o Dia das Mães. E se você que está assistindo é mãe, eu queria desejar a você parabéns. Eu não tive essa experiência ainda, mas, com certeza, se Deus quiser, um dia eu serei mãe. Mas, com a minha experiência com a minha mãe, são pessoas, é um papel muito importante na vida de todos nós e marca todo mundo, mesmo que não tenha uma ligação tão forte com a mãe, né? As nossas mães sempre são pessoas importantes para a gente. Então, que você, se você for mãe, que você possa se sentir abraçada, que você possa se sentir beijada, e eu desejo que Deus possa abençoar a sua vida e que Ele possa, né, te guardar de todo esse mal que está acontecendo e que você possa renovar suas esperanças, sua alegria no Senhor e que, junto com a gente aqui, a gente possa dedicar tudo que a gente tem nas mãos dele. Se seu filho não é cristão, se você é a única cristã da família, eu te convido também a colocar a vida deles nas mãos do Senhor, porque eu creio que, através de você, a vida deles também vai ser salva. Amém? Então vamos lá louvar? Crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te honra sua batera. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus.
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, mais uma manhã gloriosa na Tua presença, Pai. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas muito obrigado porque o Senhor nos permitiu viver mais uma semana, Senhor. Com motivo de agradecimento é isso. O tamanho da Tua graça, o tamanho da Tua misericórdia que nos mantém vivos todos os dias, Pai. Muito obrigado pelo Seu cuidado, Deus. Que nesse tempo de preocupação, de aflição e de sofrimento por saúde física, mental, enfim, por todos os agravantes desse momento difícil que a gente está vivendo, a gente possa ver no Teu amor, na Tua glória, no Teu poder, a nossa esperança, Senhor. Nos ajuda a crer mais em Ti, cada vez mais. Se a gente entende que somos crentes, que amamos ao Senhor, que a gente possa ter ainda mais convicção disso, que a gente possa viver cada vez mais isso. Nos ajuda a sermos servos melhores, a sermos filhos melhores, Pai. E nesse domingo especial que a gente celebra o Dia das Mães, para muitos é só uma data comercial mesmo, e faz parte, mas que a gente possa entender o quão é importante a gente cuidar das nossas mães. Como Clarinha bem disse, independente da relação, se é uma relação próxima, se é uma relação distante, pessoas que moram distantes uma das outras, mas que o Senhor possa conservar essa relação, Senhor Deus. Cuida dessas pessoas, cuida dessas famílias, Pai. Ó Senhor Deus, que o Senhor cuide das mães nesse momento tão difícil de preocupação, Senhor. Momento em que muitos jovens estão ainda não creem verdadeiramente no Senhor e na Covid que nos assola e acabam fazendo coisas que causam tanta preocupação, tanta aflição e podem levar a Covid para dentro do seu lar. Então, cuida dessas mães, cuida dessas famílias, Senhor. Nesse domingo especial, quero pedir ao Senhor que cuide daqueles filhos órfãos também, Senhor Deus. Cuide daqueles que não têm a sua mãe nesse momento em que a televisão mostra, a igreja mostra, todos os lugares mostram quão é importante esse momento e a relação com a mãe, como isso é especial. Mas que as pessoas que nesse momento não têm essa oportunidade
não podem abraçar a sua mãe, não podem estar com a sua mãe, que o Senhor possa consolar verdadeiramente esses corações, Pai. E peço especificamente, Senhor, pela vida de Laílson, de Maju, de Samuel, Senhor, e de todos aqueles familiares que nesse momento estão enlutados com a ausência da Ju, Senhor Deus. Para nós é uma ausência muito grande, é muito triste não ter a Ju, Senhor Deus, mas no lugar de filho é muito mais difícil, e a gente quer colocar diante de Ti essas vidas, Senhor, que eles possam crescer, que eles possam ser ensinados, cuidados por Ti, e fortaleça a vida do Laílson, Pai, que ele possa ser um pai como nunca foi até hoje, um ótimo pai, mas que ele possa ser muito melhor e possa ser uma referência para essas crianças, Pai. Cuida deles, Senhor Deus. Nós pedimos por isso, pedimos que o Senhor continue conosco nessa manhã e fale o coração do pastor Rogério, para que ele fale aos nossos corações também uma palavra vinda de Ti. Te agradecemos por isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E para você, feliz Dia das Mães, para reforçar. E você que é filho, é marido, que você não, como o Kleber falou, não esqueça de demonstrar seu carinho para sua mãe, mesmo se for distante, se vocês estiverem distantes por causa da Covid, que você não se esqueça de mandar o seu abraço, a sua mensagem. Se você está pertinho dela, aproveita e dá um abraço, porque a gente não sabe até quando a gente vai ter a nossa mãe por perto. E é melhor não se arrepender do que, perder a oportunidade de demonstrar esse carinho. Então, feliz Dia das Mães, e fica agora com a mensagem do nosso pastor Rogério. A gente se vê de noite. Tchau. Ok, que bom esse momento de cantarmos, louvarmos a Deus e também essa homenagem tão agradável às mães. Que Deus abençoe as mães da nossa igreja, as mães que nos assistem também pelo YouTube, sejam todas muito abençoadas por Deus. Ok, vamos então para a mensagem dessa manhã. Eu quero convidar vocês para que abram as suas Bíblias aí no livro de 1 Samuel. Abram aí, 1 Samuel. Nós vamos estar lendo um texto que é muito conhecido e muito inspirador, que é esse texto de 1 Samuel. Quero falar um pouco às mães, às mulheres, dentro de um aspecto importante na vida delas, né? As mães costumam sacrificar muito as suas vidas em favor dos filhos. Isso é muito comum, né? Que as mães se dediquem, se sacrifiquem, muitas vezes abram mão de muitas das suas aspirações, que abram até mão dos seus sonhos. Pois hoje eu queria falar sobre isso. Mães, mulheres queridas, continuem a sonhar. Continuem a sonhar. Deus lhes deu o privilégio da maternidade e também a responsabilidade, mas Deus quer atender os seus sonhos, os sonhos que Deus tem para a sua vida. Nós podemos comparar essa questão de, eu tenho um sonho, nós podemos comparar a um projeto de vida. Pessoas têm seus projetos de vida, às vezes abrem mão dos seus projetos de vida, mas têm os seus projetos de vida, têm as suas expectativas quanto a um futuro promissor, têm desejo de viver situações, de viver experiências, têm objetivos a alcançar. Eu gosto muito. Eu não tenho feito isso, lamentavelmente, por questão do isolamento, mas muitas vezes eu saía para fazer visitas, para ir a algum lugar, e levava Dona Marlene, mãe do Leandro, comigo. Essa minha amiga muito querida que eu nem tenho podido ver, né? E eu gostava muito quando ela me dizia assim: pastor, eu gosto de ter experiências. E eu achava aquilo tão bonito. Aquela senhora idosa e que a gente pensaria, pode estar se acomodando, mas ela gostava de ter experiências, ou seja, mantinha os seus sonhos. Mas, embora tenhamos sonhos e devamos ter sonhos e desejemos ter sonhos, aspirações, há situações em que algumas pessoas são levadas a terem uma
pausa nos seus sonhos. E esse sermão de hoje, que me foi inspirado por um texto, uma obra de Hernandes Dias Lopes, que, como vocês sabem, é um pastor que me inspira muito, um homem de Deus. Ele nos mostra que há quem pense que os sonhos acabaram num determinado momento da sua vida. Às vezes temos vidas com tantas obrigações, com tantas demandas, que pensamos assim, eu vou ter que abrir mão para sempre dos meus sonhos, não há mais espaço para os meus sonhos, ou penso, os meus sonhos são impossíveis. E eu quero dizer para você, mães, mulheres amadas de Deus, mantenham os seus sonhos. Mantenham os seus sonhos. Quero convidar você a deixar marcadinho aí a 1 Samuel, capítulo 1, mas antes eu gostaria de ler dois versículos no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, eu estou lendo aqui na Bíblia na linguagem de hoje. Evangelho de Lucas. Vamos chegar lá, vai abrindo aí Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 36 e 37. Lucas 1, 36 e 37. Achou? Eu estou lendo hoje numa Bíblia que não é a minha Bíblia de uso diário, então às vezes a gente fica, parece que até um pouquinho perdido, né? Mas os versículos 36 e 37 de Lucas 1, eles dizem o seguinte: fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida. Esse texto é a fala de um anjo a Maria, lembram? Quando o anjo anuncia a Maria, ele vai falar isso aqui a Maria. Olha, voltando ao versículo 36. Fiquei sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Você já pensou nisso? Que para Deus nada é impossível. E esse anúncio aqui de um anjo de Deus a Maria, ele foi feito por ocasião também do anúncio da maternidade para Maria e da maternidade de Isabel. Deus é aquele que é capaz de afirmar: não há impossíveis para ele. Não há impossíveis. Quando Deus transforma o sonho de uma mulher em realidade, isso é um fato fantástico para nós, mas é corriqueiro para Deus, porque para ele nada é impossível. Por isso eu vou convidar você para que nós leiamos um texto um tanto longo agora, que vai ser a base da nossa mensagem de hoje. Vamos então agora para 1 Samuel 1, do versículo 1 ao versículo 28. Abriu aí? 1 Samuel 1, do versículo 1 ao versículo 28. É um texto conhecido, muito inspirador para todos nós. Vamos lá. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas.
mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto a Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira à porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, sua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que ele nunca cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli, o sacerdote, começou a prestar atenção nela. E notou que seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não sou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja. Eu estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli, o sacerdote, disse: Vá em paz. Que Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, ó Senhor. Eucana e a sua família, então, foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: Assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: Faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com ele de fato. Se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou seu filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha também levou e um odre cheio de vinho. Samuel, seu filho, era muito novo quando sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro de sacrifício e levaram o menino para Eli. E Ana disse: Meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso, agora eu estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. Uma história um pouco longa, mas muito inspiradora para nós. E eu quero conversar com você um pouco sobre essa história, com você, mãe, com você, mulher. Bom,
Nós sabemos que Ana tinha um sonho. Tinha o sonho de ter um filho. Mas Ana era estéril. Ela era estéril. Mas, ainda que estéril, ela não abria mão do seu sonho. Não faltava quem zombasse dela. Nós vimos no relato do texto que a outra mulher de Eucana, e naquela cultura os homens poderiam ter mais de uma esposa. A outra esposa dele, Penina, ela estava sempre pronta a zombar e a irritar Ana. Mas Ana não se deixou vencer do mal e nem pretendeu usar o mal como arma para responder às agressões de Penina. Há um texto em Romanos 12, 21, que diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Houve quem julgasse Ana mal até. O sacerdote Eli, mesmo no momento em que Ana buscava a Deus em oração, apenas mexendo a boca, sem emitir som ali, muito agoniada, houve quem julgasse mal Ana. Eli pensou que ela estava bêbada e até a confundiu com uma filha de Belial, que era uma expressão muito forte, muito depreciativa naquela cultura. Mas ainda assim, Ana não desistiu do seu sonho. Ana era uma mulher boa, era uma mulher piedosa. Ana era uma mulher amada, seu marido a amava, e num momento desse de profunda tristeza, de conflito, de um sonho que parece se quebrando, como é importante que tenhamos alguém que nos ame. E Eucana, marido de Ana, a amava profundamente. E compreendia a sua tristeza pelo fato de não poder ter um neném nos braços. Mas por que Ana não poderia ter um neném nos braços se era uma mulher tão boa? Na realidade, nós vemos que Ana não desistiu do seu sonho. Ana não desistiu de crer. Ana não se revoltou. Ana não se desesperançou. Mas aí fica a pergunta. O texto diz que Deus adiou o sonho de Ana. Será que Deus ainda adia sonhos? Certamente que sim. Mas nada do que Deus faz é sem razão. Deus muitas vezes adia as coisas que nós aspiramos, nos diz: espere, porque Ele tem algo a nos ensinar, ainda que os nossos sonhos sejam legítimos. Deus sempre tem algo para nos ensinar. Vamos ver algumas razões pelas quais Deus poderá adiar um sonho. Deus pode adiar seus sonhos para que você entenda que o Deus das bênçãos é muito mais importante do que as bênçãos que possam vir de Deus. Há muitas pessoas que só olham para Deus como quem espera uma vantagem. Há muitas pessoas que depositam seus sonhos em Deus, mas não reconhecem o Deus dos sonhos. Aliás, muitas igrejas estão calcadas nessa mentalidade, em que as pessoas vão a essas igrejas procurando os milagres, as emoções dos milagres, mas não estão nem aí para o Deus dos milagres. Do que você necessita mais? De Deus ou das coisas que você sonha? Deus, em algum momento, pode adiar os seus sonhos para aumentar o seu discernimento, para instigar a sua compreensão de que Deus e as coisas dele devem estar em primeiro lugar. De que adiantaria uma chuva, uma tempestade
de bênçãos, dos sonhos que você pediu a Deus, se o seu coração continuasse vazio de Deus. Se você recebesse o atendimento de todas as suas aspirações, de todos os seus sonhos nessa vida, mas você não alcançasse a vida eterna através da salvação de Cristo, de nada adiantaria você. Deus pode adiar os seus sonhos por amar você. Deus pode adiar os seus sonhos para levar você a buscá-lo em primeiro lugar na sua vida. Para que o que normalmente acontecesse, ainda que fosse um sonho adiado por Deus, levasse você a uma vida de comunhão com Ele, de oração. Eu vou convidar você a observar como o adiamento do sonho desta mulher, de Ana, trouxe Ana a uma relação mais profunda e mais próxima com Deus. Veja aí, 1 Samuel, por exemplo, no versículo 10, 1 Samuel 10. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor. A aflição, o choro do adiamento daquele sonho levou Ana a uma vida de relacionamento com Deus, de oração. Veja ainda aí o versículo 12, Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. O sonho adiado levou Ana a uma vida longa, extensa de oração a Deus. Versículo 15, finalmente, você vai encontrar aqui Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Olha só, essa Ana que teve seu sonho adiado, ela se aproximou de Deus, se aproximou profundamente, longamente de Deus. Descobriu a importância de orar, de se relacionar, de depositar os seus sonhos nas mãos dele. Isso foi tão importante na vida desta mulher. Bom, mas Deus também pode adiar os nossos sonhos para ensinar que aquilo que ele nos dá deve ser consagrado a ele. Muitas vezes, pessoas fazem pedidos a Deus e recebem aquilo que pediram a Deus, Deus abençoa, e essa pessoa esquece de dar o crédito a Deus. Lembra da história bíblica daqueles homens, vários homens que tinham lepra e pediram a Jesus cura? Jesus os cura, eles vão até o sacerdote, depois daqueles muitos homens, só um volta para agradecer. E aí Jesus diz, só você voltou, só você. Não é? Muitas vezes nós esquecemos de consagrar aquilo que pedimos a Deus, os nossos sonhos pedidos a Deus. Quando recebemos, esquecemos de consagrar a Deus. E Deus pode nos lembrar isso com o adiamento de um sonho. Ana já não tem dificuldade de dedicar Samuel porque sabe de onde ele veio. Ana tinha certeza que Samuel era advindo da concessão de uma bênção de Deus para ela. Ana não fez de Samuel em nenhum momento um ídolo para sua vida. Ana não idolatrou, ela sabia que Samuel pertencia ao Senhor. Ana não lançou sobre Samuel as absolutas expectativas da sua vida. As expectativas da sua vida estavam lançadas sobre Deus. Há mães que idolatram seus filhos e esquecem de Deus. Há mulheres que idolatram seus maridos, seus parceiros e se esquecem de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Há bênçãos que pedimos a Deus e ao recebê-la, esquecemos de quem nos abençoou. Muito bem, lembre o seguinte,
quando Samuel, dedicado a Deus por Ana, aprendeu e continuou ali servindo a Deus, a Bíblia nos diz que aquele sacerdote Eli, que ali estava, foi sucedido por Samuel. Samuel se tornou sacerdote. Samuel foi aquele homem que guiou o povo de Deus, guiou Israel no meio das suas maiores crises. Samuel foi o profeta que ungiu a Saul como rei, que ungiu Davi como rei. Foi a boca de Deus na unção daqueles reis. Ana trouxe ao mundo o maior homem da sua geração. Isso porque consagrou o seu filho a Deus. Bom, Deus pode também adiar os nossos sonhos para nos mostrar que Ele tem sonhos diferentes dos nossos para nós e tem sonhos melhores dos que os nossos para nós. Às vezes nós clamamos a Deus por algo que nós sonhamos, não é? Mas nós não submetemos a Deus aquele sonho, a realização daquele sonho. Nós queremos os nossos desejos, mas nem perguntamos: Deus, esse é o seu desejo para mim? Esse seria o seu desejo para mim? Então Deus pode ensinar, adiando os nossos sonhos, que nós devemos buscar os desejos de Deus para a nossa vida. Eu já contei isso para vocês, mas vou contar de novo porque acho que é uma história muito interessante, né? Uma jovem, ela foi conversar com o seu pastor, um pastor conhecido, e falar da sua intenção de se casar com um determinado rapaz. E aí o pastor, conhecendo a índole daquele rapaz, disse: olha, você já pensou bem, você já perguntou a Deus se esse rapaz é o rapaz que Deus escolheu para ser o seu esposo? Você já submeteu a Deus esse seu sonho? Porque você pode observar, ele é rude, ele trata mal os seus pais, muitas vezes ele é uma pessoa geniosa e violenta. Você já pensou? E aí essa jovem falou assim: pastor, ele é tão bonito, ele é tão simpático, ele enche os meus olhos. O pastor havia aconselhado, ela tomou a sua decisão, quis realizar o seu sonho e se casou. Casou com esse rapaz e, passado alguns meses, esse pastor conta que ela volta ao seu gabinete, chorosa, triste, com óculos escuros, e ele pergunta a ela: o que foi, minha filha? E quando ela tira o seu óculos escuro, o seu olho estava roxo. Ele havia batido nela e ela estava profundamente desiludida. E ele lembrou da frase que ela tinha dito para ele: pastor, eu vou casar, porque ele enche os meus olhos. Deus muitas vezes nos diz: olha, o seu sonho está adiado, para que nós pensemos claramente se aquele sonho que temos é o sonho de Deus para nós. A gente sabe que Ana apenas queria deixar de ser estéril. Uma mulher estéril naquela sociedade, naquela época, era uma mulher completamente desvalorizada, se tornava uma pária da sociedade. Ana tinha a bênção de ter um marido que a amava profundamente, apesar da sua esterilidade. Nós vemos que Eucana, seu marido, ele dava presentes dobrados para ela, tanto que a amava. Procurava encorajá-la. Ana queria apenas deixar de ser estéril. Ana queria apenas ser mãe. Queria apenas ter um nenezinho para amamentar. Esse era o sonho dela. Senhor, me dá um neném, qualquer um. Deus a fez mãe do maior juiz de Israel.
Ele a fez mãe de um profeta, de um sacerdote, o maior da sua geração. Deus queria que ela fosse mãe do homem que trouxe o povo de Deus de volta para Deus. Você já ficou impaciente com Deus? Achando que ele se esqueceu de você? Já aconteceu isso? Mães, não percam seus sonhos. Deus está atento a vocês. E Ele quer que vocês tenham sonhos. Mas Ele quer que vocês tenham os sonhos da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a melhor opção para a vida de vocês. Deus não se esquece. Deus não está ocupado demais para atender vocês. Você já pensou que o seu sonho pode ser inferior ou até discordante do sonho de Deus para a sua vida? Ele quer algo mais elevado do que você pode supor. Deus ama você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Isaías 55, versículos 8 e 9. Abra aí. Isaías 55, versículos 8 e 9. Preste atenção. Pegue essa verdade para a sua vida. É o profeta Isaías falando como boca de Deus para o seu povo. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Preste atenção nisso. Deus tem um grande plano e você, mãe, está incluída no grande plano de Deus. Condição fundamental: ponha Deus no primeiro lugar da sua vida. Mantenha seus sonhos, mas submeta os seus sonhos a Deus, para que Ele realize os seus melhores sonhos nos nossos sonhos. Mas há uma última questão que eu gostaria de levantar com você, com relação à possibilidade de Deus adiar algum sonho. Deus pode adiar os nossos sonhos para nos mostrar que Ele é Deus soberano e faz coisas no tempo dele, no tempo certo. 1 Samuel 2, agora versículo 2, pegue a sua Bíblia, volte lá para 1 Samuel, nós vamos ver agora o capítulo 2. E vamos ver no Cântico de Ana o que está posto aqui. Então, 1 Samuel 2, versículos 6, 7 e 8. Vamos lá. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros fiquem ricos. Rebaixa uns, eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Deus é soberano e a vontade de Deus é perfeita para a sua vida. E o tempo e a realização dos seus sonhos são os melhores se são de Deus. Deus é amoroso, mas nós sabemos que Deus é também soberano. Nós não podemos pressionar Deus. Essa palavra tão mal colocada que nós vemos em algumas linhas religiosas, Deus eu determino, isso não existe, não funciona. Será que é a terra que tem que ditar as orientações do céu? Ou é o céu que tem que orientar as orientações da terra? Deus é o dono da vida. O problema de Ana era insolúvel para ela.
esterilidade era um problema que ela não tinha como solucionar. Ela passava vergonha diante da sociedade e diante da outra esposa de Eucana, de Penina, que zombava dela. Ela tinha lágrimas que corriam pelos seus olhos. Ela tinha o profeta Eli, o sacerdote Eli, que a julgava mal num determinado momento. Às vezes, nós esquecemos, mas a verdade é que Deus não mudou. Deus continua fazendo surgir os caminhos que nós pensávamos que não existiam mais. Deus é aquele que consegue traçar rios no meio do deserto. Aliás, há um texto lindo na Bíblia que está em Isaías 43, versículos 18 e 19, que fala justamente sobre essa capacidade de Deus de suscitar soluções em situações em que parece não haver mais jeito. Parece que haveria um sonho destruído, mas aí, aqui em Isaías 43, 18 e 19, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e abrirei rios no nada. Não há impossíveis para Deus. Então, quero lembrar a você, mulher a quem Deus ama, mãe a quem Deus ama e valoriza. Esse Deus valoriza tanto a mãe que, podendo ter enviado o seu filho ao mundo de milhares de maneiras, das maneiras mais estrondosas, surpreendentes, Deus escolheu mandar o seu filho Jesus, Salvador do mundo, através do ventre de uma mulher, através do ventre de sua mãe. Foi assim. Mulher, mãe, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus sonhos. Confie em Deus. Lembre-se que para Ele não haverá impossíveis. Que Deus abençoe as preciosas mães da nossa igreja, as mães que nos assistem, as mães do nosso Brasil. Amém? Nós vamos orar. Vamos agora agradecer a Deus pela vida das mães e vamos lembrar dos pedidos que foram trazidos aqui no início do nosso culto de hoje. Feche seus olhos, ore pela sua mãe. Filhos, orem pelas suas mães agora. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Pai de amor, muito obrigado pela bênção das mães, Pai. As mães que foram e são tão abençoadoras nas nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, que sejamos filhos melhores, sejamos pessoas que valorizam suas mães. Abençoa as mães, Pai, eu te suplico. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe também aqueles que estão aniversariando. Muito obrigado pela vida deles. Senhor, cuida e cura dos enfermos, eu te suplico. Tantos estão enfermos, mas o Senhor é Jeová Rafá, o médico dos médicos, Senhor. O Deus que cura. Senhor Deus, consola o coração ou os corações daqueles que perderam seus entes queridos, Pai, eu te suplico. Senhor, abençoa as autoridades do nosso país. Abençoa, Senhor, os profissionais de saúde, heróis realmente neste momento. Abençoa, Senhor, eu te peço, aqueles que são mais vulneráveis, guarda-os do mal. Abençoa nossas igrejas. Senhor, abençoa que possamos voltar a ter normalidade nas nossas igrejas. Ansiamos, Senhor, por comunhão, por abraços, por proximidade. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Que nós, por amor à vida, por respeito aos vulneráveis, Senhor, temos tido tantas privações, Senhor, tanto afastamento. Mas eu suplico que esse momento passe e nós possamos voltar a ter a proximidade, o calor, Senhor, da comunhão pessoal. Senhor Deus, tudo isso nós te pedimos, agradecemos, não por merecimento, mas pelo teu imenso amor e graça. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, Deus abençoe vocês. Mães, parabéns. Vocês são preciosidades nas nossas vidas. Que Deus realize os sonhos de vocês com amor, com direção, com graça sobre vocês. Então vamos nos ver agora no nosso culto da noite em família. Até lá.